Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Mais um Sarau Brasil Atual. Locutor aqui, Sérgio Lima, hoje com convidados do Além Terra, lá de Portugal. Fabinho Mendes. Um salve aí para nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Atual e espectadores do YouTube, Fabinho. Agradeço aí o convite, Sérgio Lima, nesse programa aí maravilhoso. Vamos falar de samba, vamos falar de música, de composição. Vai ser uma gravação, eu espero uma gravação aí bastante rica em detalhes sobre a música, e agradeço muito o convite. Sérgio, agradeço também o convite. Deixa eu passar a palavra para o Francesco. E aí, Francesco, dá um oi aí, nosso amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Opa, um prazer muito grande estar na rádio, contigo, Sérgio, com o Fábio, dividindo aí com o Fábio e contigo, Sérgio. Vai ser um prazer aqui contar um pouco das minhas composições, das músicas, contar um pouco da minha história aí de música, enfim, vai ser um prazerzaço. Muito obrigado pela participação. Vamos começar, já que eu comecei falando que vocês estão lá, né, no Além Mar. Como é a experiência aí do músico brasileiro em Portugal neste momento, né? Porque o que a gente tem notícia, né, faz tempo que eu não vou a Portugal, mas o que a gente tem notícia é que Portugal está muito ávido, né, pela cultura brasileira. Né? Sim. Sempre foi, né, mas parece que ultimamente bem mais. E o que a gente tem ouvido é que muitos músicos têm ido para lá, não só músicos, artistas, cineastas, pessoas de outras artes até, né? Além dessas, estão indo para aí até para tentar valorizar o seu próprio trabalho, né? E uma questão de sobrevivência, né? A gente sabe que a sobrevivência do artista no Brasil é muito difícil. E esse programa, inclusive, existe exatamente para isso, para mostrar que o artista brasileiro é um guerreiro, é um lutador, né? E tem, né, muito músico bom, muita gente bacana, né, na arte brasileira. É questão de que os outros programas não mostram, né? Mas a Rádio Brasil Atual e o Sarau Brasil Atual gosta de mostrar, né? Inclusive pessoas como vocês, que estão lá em Portugal momentaneamente, mas que, né, podem voltar, né, a qualquer momento, né? Não sei, como é que está aí? Me contem um pouco a respeito disso, a respeito de como estão nossos patrícios, né? Em relação à cultura brasileira e a vocês, como está recebendo vocês aí. Perfeito. Eu vou falar aqui do meu lado aqui, que eu estou em Portugal, né, no caso. Bem, os portugueses, eles são muito receptivos, né? A música brasileira, né? A gente tem uma boa aderência aí em termos de músicas novas que tocam nas rádios brasileiras, nas rádios portuguesas, músicas de músicos que estão vindo para cá e que, vamos dizer assim, se projetaram por aqui, né, em termos de música, né? Ou seja, pessoas que no Brasil às vezes tinham um espaço mais limitado e em Portugal usaram como uma porta para adentrar na Europa e vem fazendo um trabalho musical muito positivo, uma carreira assim muito positiva, e músicos que logicamente andam lá e cá, né? De um modo geral, a receptividade é muito grande, o português adora música, não só dos grandes nomes, mas eles são muito curiosos pelos nomes que estão surgindo, que estão vindo para cá, então é uma experiência muito, muito interessante, né? Logicamente, em Portugal a gente passa uma coisa que é menos comum no Brasil, né? Aqui tem épocas que são mais frias e menos quentes, no Brasil é sempre mais quente, enfim, a gente se adapta, vamos dizer assim, a gente se adapta. Legal. E você, Fabinho, qual que tem sido a sua experiência? No meu caso, Sérgio, eu não estou em Portugal. Eu moro no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, né? Sou nascido em Niterói.
terra de grandes músicos. Mas, assim, eu já estudei um pouquinho da cultura lá de Portugal, da música portuguesa. Inclusive, o cavaquinho, ele é um instrumento português, né? E o nome dele lá em Portugal, acho que é Braguinha, não é, Francisco? Braguinha. Tem um cavaquinho que é Braguinha, que é da cidade de Braga. Né? Sim, tem um museu do cavaquinho em Portugal. E é engraçado que, assim, o instrumento foi criado lá e a gente aperfeiçoou aqui no Brasil e agora está levando a nossa música lá para Portugal. Tem diversos músicos realmente indo para Portugal, levar o samba, o choro, né? Que é um estilo de música muito rico. E é isso. Legal. Mas você teve experiência de tocar bastante lá, não, Fabinho? Ou não? Pelo menos eu nunca fui para a Europa, né? Mas, assim, tenho vontade de ter essa experiência de tocar nas rodas de samba de Portugal. Só acompanhei, assim, por vídeo, né? Inclusive, o Francisco, ele participa, né, de uma roda de samba em Portugal, e aí de vez em quando, ele me manda uns vídeos. Eu tenho até um canal que fala sobre samba, e aí, de vez em quando, eu posto sobre essa roda de samba de Portugal, de outros países também, né? E é um canal chamado Botequim da Composição, que a gente mostra a cultura do samba, do choro, como está a música, o samba pelo mundo, pelo Brasil, mostra novos artistas, procura mostrar o trabalho de novos artistas. Legal, Fabinho. Vou aproveitar que você já está aí engatilhado com o cavaquinho na mão. Mostra para nós aqui da Rádio Brasil Atual aí um samba. Um samba próprio, né? Vamos lá. Eu vou fazer o primeiro samba. Ele é um samba que fala sobre a diversidade, né, de etnias no Brasil. Inclusive, o Francisco gravou esse samba. É um samba meu e do Francisco. Nós somos os dois autores. O nome do samba é Brasil Mestiço e está no disco do Francisco Polola. Vamos lá. Brasil mestiço, negro, branco, índio, pardo, transfronteiriço, não temos cor padrão, pura realidade da nação. Brasil é tua, nossa dos tempos da coroa, a nossa condição, viver em busca de superação. Nos tempos da corrente, o chicote instalava, verdão que machuca nos dias atuais, que fere o sentimento de um povo simples e unido, empoderado em suas formas de expressão, na força do ponto de Umbanda e do tambor de onda capoeira, fez surgir um guerreiro, defensor do povo brasileiro. Brasil mestiço, negro, branco, índio, pardo, transfronteiriço, não temos cor padrão, pura realidade da nação. Brasil é tua, nossa história dos tempos da coroa, a nossa condição, viver em busca de superação. Nos tempos da corrente, o chicote instalava, verdão que machuca nos dias atuais, que fere o sentimento de um povo simples e unido, empoderado em suas formas de expressão, na força do ponto de Umbanda e do tambor de onda capoeira, ele surgiu um guerreiro,
defensor do povo brasileiro. Lá, lá, é isso aí, Brasil mestiço. Tá. Muito bacana. Não, sério, deu uma travadinha. Muito legal o samba, né? E falando um pouco disso que a gente estava falando há pouco, né? Dessa questão do músico, do Brasil, como é. Sim, da miscigenação. É um samba que eu comecei a fazer, aí eu meio que emperrei nele, aí eu passei para o Francesco, e o Francesco terminou lindamente, né? As parcerias são sempre boa muito parceria, boas, né? Boa parceria. Sim. Eu gosto bastante de fazer parceria nos sambas. Assim, eu faço muito samba sozinho também, mas eu gosto de ter sempre um parceiro do lado porque novas ideias, né? Novas harmonias. Eu acho mais interessante assim estar com um parceiro do lado para poder fazer o samba. Legal, muito interessante. E você, Francesco, o que preparou aí para mostrar para nós hoje? O Fábio já acabou puxando uma parceria nossa, né? Aí eu vou voltar lá em 1999, que foi a nossa primeira parceria. Tem um samba que a gente gravou chamado Quero Agora, eu gravei no meu disco, né? Mas em 99 a gente canetou ele, né? Vamos dizer assim, na gíria dos compositores. E eu acabei gravando em 2022 no meu disco, né? Lançado em 2023. Chama-se Quero Agora Mordomia, o nome do samba. Avisa lá que eu vou à gafieira, depois ao samba de roda e após o chorinho na Lapa. Avisa que eu vou voltar segunda-feira. Lá em casa o clima tá ruim, eu não quero saber, eu não vou me estressar. Avisa lá que eu vou à gafieira, depois ao samba de roda e após o chorinho na Lapa. Avisa que eu vou voltar segunda-feira. Lá em casa o clima tá ruim, eu não quero saber, eu não vou me estressar. Ela propôs que eu saísse de casa para me esfriar. Não bote lenha no fogo, que eu não volto mais para o lar. Eu sou um antigo boêmio e por ela deixei esta vida para trás. Quero agora mordomia, senão vou correndo pra orgia. Avisa lá que eu vou à gafieira, depois ao samba de roda, após o chorinho na Lapa. Avisa que eu vou voltar segunda-feira. Lá em casa o clima tá ruim, eu não quero saber, eu não vou me estressar. Pois bem, agora que eu só pensava em viver emoção, voltei pra Lapa, dedilhando as cordas do meu violão. Deixei pra trás toda a efemeridade que tive na vida. Deixei saudades em carta com breve despedida. Avisa lá. É isso aí. Legal, muito legal. O Sérgio Lima, é engraçado assim, esse samba é de 99, né, Francesco? 99, é. Ele estava praticamente enterrado e eu nem lembrava mais. E aí o Francesco estava naquela de juntar as músicas, né, escolher as músicas para fazer o CD, né, para montar o disco dele. Por sinal, assim, convido todos a escutarem no Spotify, nas plataformas, que é um disco excelente, está muito bonito, muito bem produzido. E além dessa música, teve uma outra música também que estava, assim, estava meio que enterrada também, né? Não acreditava muito nela.
e o Francesco gravou assim com muita maestria, que foi nos bares da cidade, né? Tá gravado no disco, é verdade. Isso. Bem, a gente pode tocar também. Já está aí um pedido, Uma boa né? deixa. Já está uma boa deixa. Já deixei aí, levantei a bola. Tá bom, então. Então quer que eu faça mais uma, então? Vou fazer essa daí, então. Isso, atendendo a pedidos aí do seu parceiro. Tá bom. Essa, lembrando que é minha, do Francesco e do Mário Pimentel também. Beleza. Nos bares da cidade, a gente cansou de se encontrar. A minha mocidade foi samba de roda e carnaval. Não posso nem pensar se eu não levasse assim. A vida que deixei pra trás marcou em mim. A chuva que vem pra lavar já não tem mais força pra tal. O nosso amor foi além de um antigo carnaval. Pra lua cheia, contei meus planos depois de tanto tempo. Não houve desengano. Sempre que a lua prateava, era pra você que eu cantava. Pra lua cheia, contei meus planos depois de tanto tempo. Não houve desengano. Sempre que a lua prateava, era pra você que eu cantava. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia. Nos bares da cidade, a gente cansou de se encontrar. Isso que você está falando, né? Vocês dois aí estão falando das parcerias, né? Mas, assim, sempre eu pergunto aqui no programa, né? O programa é muito ouvido também por outros compositores, né? E outras pessoas que querem fazer composição, né? Os jovens, né? Que a gente serve de exemplo, né? E quem vocês apontam, percebem, né? Que influenciou muito na obra de vocês? Começar pelo Francesco aí. Quem foi o compositor, o músico que influenciou? Assim? Sim, sim. Bem, eu sempre, desde novo, com meus 13 anos, eu comecei a tocar cavaquinho, né? Estudar cavaquinho. E eu passei para o violão de 6 cordas a partir dos meus 16 anos, mais ou menos. Depois migrei para os 7 cordas. Eu escutava um pouco de tudo, desde o Djavan, Chico Buarque, Gil, Caetano, mas escutava também muito samba assim, de autores das antigas, né? Principalmente Paulinho da Viola, que acho que é uma das minhas grandes referências. Acho que o Paulinho ele tem assim, uma influência muito grande na forma de eu pensar em música e de eu gostar de música, principalmente do samba. Tem um intérprete que gravava também muitos sambas bons e também era compositor, chamado Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro para mim, sem dúvida, acho que é uma das maiores vozes assim do samba, gravou muita coisa boa. Em termos femininos, né? Lógico, tem a Beth Carvalho, mas a Clara Nunes também me emociona muito, assim, escutar Clara Nunes, tem muita coisa bonita que ela gravou.
Nossa, são tantos compositores. Eu estou falando dos compositores ainda mais recentes, né? Se a gente for falar dos compositores mais antigos, aí começa a ter o Noca da Portela, o Aniceto do Império. Enfim, tem muita gente boa mesmo. O Seu Monarco, que eu tive a oportunidade de tocar com o Monarco, com alguns dos filhos do Monarco também, no Rio de Janeiro, enfim. Seriam, assim, eu tô até sendo um pouco ingrato aí, porque a lista seria maior. Seria maior, mas acho que esses aí têm uma grande influência assim, na minha forma de pensar em música, no samba, de escutar. Eu sempre escuto esses autores, esses compositores, cantores, enfim. Bacana. E você, Fabinho, quem é que te influenciou? Olha, compositores? a minha influência, eu comecei a escutar samba, foi por influência, eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Então, assim, eu cheguei a jogar na categoria de base do Flamengo, Fluminense, e sabe que jogador de futebol é samba, pagode, no ônibus era sempre samba e pagode, que o pessoal botava, né? Ali eu já fui meio que sendo um pouco influenciado, ouvindo já alguns sambas, e aí após nos churrascos de família, sempre botavam para rolar o Zeca Pagodinho, mas eu ainda não tocava nenhum instrumento, né? Mas eu já gostava. E ali ouvindo Zeca Pagodinho, eu já estava ouvindo também, de forma indireta, a velha guarda da Portela, porque o Zeca Pagodinho gravou diversos compositores, né, da Portela, vários sambas do Império Serrano, também do pessoal do Império Serrano. E aí eu fui tocar cavaquinho mesmo já com 20, 21 anos de idade, um pouco tardio. E, assim, quando eu comecei a tocar cavaco, eu já comecei a ouvir muito Cartola. Eu, assim, comecei a pegar a obra de Cartola desde o início e ouvi praticamente, acho que eu já ouvi quase todos os sambas de Cartola. E geralmente as pessoas elas ficam presas nas Rosas Não Falam, esses sambas mais conhecidos, mas a obra de Cartola é uma obra grande e tem sambas muito belos e muito bem escritos e escondidos. É isso até que no meu canal lá do Botequim da Composição eu procuro mostrar os sambas que as pessoas não conhecem. Então, assim, uma das minhas primeiras influências no samba foi o Cartola, o mestre Cartola, né? E aí, seguido também do João Nogueira, que tem uma obra imensa e espetacular, de grandes letras. Roberto Ribeiro, citado pelo Francesco, porque, assim, para mim, é a maior voz do samba. É o cara com o timbre mais bonito do samba que eu já vi, sabe? E afinado. Clara Nunes também, velha guarda da Portela, Império Serrano. E a partir daí, prestando atenção nas letras, eu fui tentando dar as minhas primeiras canetadas e estou aí, já estou aí com cerca aí de uns 300 sambas aí guardados, né? Puxa vida, já compôs 300? Eu tenho tudo cadastrado direitinho, até já passei tudo para o celular, por isso que eu consegui ter essa conta. E vamos gravando aos poucos, passando para os amigos gravarem. Esse ano eu tive a felicidade de gravar um samba meu também com um compositor chamado Marcos Ávila, chamado Gaveta Secreta, que eu gostei muito de fazer. Estou preparando também mais um samba que vai ser feito aí nos próximos 2 meses, um single, mas ainda estou vendo, acredito que seja um samba de partido alto, um samba mais para cima. Ainda não decidi ao certo. Mas tem 2 sambas aí que estão separadinhos e estou escolhendo entre os 2. Legal, legal. Muito bom. Mostra mais uma aí para nós, Fabinho. Francesco já... Vamos lá. Vou fazer o Zeca Fraseando, que foi uma letra que eu recebi, né, do Marcos Ávila, compositor Marcos Ávila.
que ele pegou músicas do Zeca Pagodinho, títulos de músicas, de várias músicas do Zeca Pagodinho, e montou um samba. E aí ele me mandou a letra e eu musiquei, né? Botei a melodia. Então vamos lá. Desde Quixote escutei já com carinho, coração em desalinho por alguém que judia me mandar, mas não consigo evitar. Saudade louca fez um samba pra moça. Quando eu contar aiá, você vai ver. Até por debaixo da franja, vacilão tem muita esponja, tem histórias pra contar. Diz que o meu caviar e vive arrotando canja, o bagaço da laranja é o que no fim vai sobrar. Notícia do mundo de lá, eu pego na parabólica, eu já não sou mais disso. Tenho meu compromisso, a verdade vira um vício que me faz tanto bem. Pisa como eu pisei, se andar devagarinho, juro que chego em Xerém, se andar devagarinho. Juro que chego em Xerém, desde Quixote, escutei já com carinho, coração em desalinho por alguém que judia de mim, claro, mas não consigo evitar. Saudade louca fez um samba pras moças. Quando eu contar aiá, você vai ver. Até por debaixo da franja, vacilou tem muita esponja, tem histórias pra contar. Diz que comeu caviar e vive arrotando canja, o bagaço da laranja é o que no fim vai sobrar. Notícias do mundo de lá, eu pego na parabólica, eu já não sou mais disso, eu tenho meu compromisso, a verdade vira um vício que me faz tanto bem. Pisa como eu pisei, se andar devagarinho, juro que chego em Xerém, se andar devagarinho, juro que chego em Xerém, se andar devagarinho, juro que chego em Xerém. Que legal! Zeca fraseando. Uma letra criativa, né? Com os títulos das músicas do Zeca, né? Pagodinho. Sim, ficou muito legal. Eu gostei logo de início, assim, quando ele me passou a letra, aí eu bati o olho, essa letra está pronta, só falta a melodia, né? E aí eu fui em cima dela, mudei algumas coisinhas na letra só para adequar a melodia, e aí ficou pronto o samba. É um dos sambas que eu pretendo gravar esse ano, ou início do ano que vem. Muito bonitinho, ficou muito bacana mesmo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E o Zeca Pagodinho é uma figura, né, cara? Outro dia eu vi num programa de TV, lá no sítio dele, lá em Xerém. O cara não para quieto, gente. A idade dele, não para quieto. Ele fica o dia inteiro em função do sítio, das pessoas, dos amigos e não sei o quê. A entrevistadora estava cansada de correr atrás dele. Ele não para. Muita energia, né? Muita energia. Muita energia e muito generoso, né? Dando peixe, tem peixe no sítio dele, tem hortaliça, tem um monte de coisa, tem cavalo, tem. Eu fiquei impressionado, assim, ovelha, tudo no sítio dele é tudo meio que ele dá, assim, né? Fica para ele vai dando para as pessoas, né? E as pessoas vão chegando, o povo lá diferente, né? Que adora ele e tudo. Ele é naturalmente muito engraçado, né? Ele é um sujeito muito engraçado e de forma natural, não é forçado, assim, ele é aquilo mesmo. Isso. Ele tem uma escola de música, né? A filha dele que toca lá a escola de música, quer dizer, pega aquelas crianças lá de Xerém, que não tem muito, vamos dizer assim, horizonte, né? E dão aula de música, quer dizer, é um cara, assim, sensacional. Se eu tivesse sucesso com a música, eu acho que ia ser meio parecido, assim, nessa generosidade, porque eu acho que, na realidade, o sucesso, a música, nada mais é do que uma energia, né, cara, que a gente organiza e põe, né, para fazer. Então, eu acho que ele, por perceber isso, né, ele é um cara muito sábio nessa postura, ele faz essa energia girar, né?
Porque, poxa, gente, né, a gente sabe, né, como está ainda mais esses últimos anos, o Brasil passou uma séria dificuldade na época da pandemia, né, como era difícil as pessoas terem o que comer, né? Sim. Acho que não foi uma nem duas vezes que houveram reportagens e a gente sabendo de gente que estava comendo osso, né? Estava pegando osso. A miséria aumentou no país, né, naquele período da pandemia, né? E essa generosidade dele garanto que né, matou a fome de muita gente ali, né? E dando um destino, né? Porque a gente sabe que jovens em periferia muitas vezes não tem perspectiva, né? Não tem, a escola é ruim, a escola não está adaptada a receber essa criança que tem problemas em casa, né? As famílias às vezes com alcoolismo, né? Na mãe, no pai, então a criança fica ali naquela situação. Então, se você dá a ele uma ferramenta que pode ser a música, né? É maravilhoso, né? Transformação social, né? Você, Fabinho, que foi do futebol, sabe muito bem disso. O futebol podia ser uma fonte, né, inestimável de transformação do nosso país, né? Mas, infelizmente, acaba sendo muito para poucos, né? E muito dinheiro envolvido, muita corrupção, né? Também. Sim. Tudo que tem muito dinheiro tem corrupção para caramba, né? Sim, muito jogo de interesse, né? Também, enfim. Muito interesse, né? E eu acho que a gente também foi vítima, né? Dessa soberba, né? Que o nosso futebol tem, né? Aquele 7-1 lá foi um projeto social da Alemanha. Desculpa o termo, foi um tapa na cara, né? Infelizmente. Vocês acompanharam, aquela seleção era resultado de um projeto social da Alemanha para a diminuição de desigualdade. Né? Então, não foi só um 7-1 que foi um tapa na cara, como você falou, Francesco. Foi uma demonstração de que o futebol pode sim, né, ser uma ferramenta muito boa para a mudança de desigualdade, né? A Alemanha cresceu, né, no futebol muito, sempre foi uma potência, né? Mas naquele período ali ficou imbatível o time. E não sei se vocês acompanharam, né? Mas eu queria revisar isso, porque tem muito a ver que era um time de muita gente imigrantes, né? Filhos de imigrantes na Alemanha. E aí, quando eles viram que ia ter muitos jogos, viajar muito pelo Brasil, eles resolveram fazer um centro, né, de treinamento, um local onde eles iam ficar, e eles escolheram fazer em Porto Seguro, né, que é o centro do Brasil, onde surgiu o Brasil, porque eles falaram isso, né, os próprios jogadores escolheram. Ó, vamos fazer lá onde o Brasil nasceu, né, porque a gente já deixa alguma coisa, alguma estrutura lá para... Né, perdurar além da Copa do Mundo. Né? Então, fantástico, né? Visão assim, além do alcance, né? Exato. Tudo que cai na minha mão sobre essa seleção que nos deu 7-1, nos deu uma lição, eu leio e agora está aposentando, né? A maioria deles, né? Estão se aposentando. Né? Acho que o último que estava jogando ainda em atividade era o Kroos, lá que está fechado. O Kroos aposentou agora na Eurocopa, né? Isso, exatamente. Mas é muito legal isso, né? A gente pensar que o futebol, porque eu também gosto muito do futebol, nunca joguei profissionalmente como você, Fabinho, mas eu acho que é uma ferramenta de observação social, assim, eu fico muito ligado, né? Mas o Campeonato Brasileiro tem tantos times bons e está bem competitivo, né? Tem sido muito interessante acompanhar, assim, né? Agora mesmo, né? O time do Palmeiras mesmo vendeu três jogadores super jovens, né? 17, 18 anos, né? Então é uma fonte de renda, né? Uma fonte de modificação social, né? Muito grande, mas infelizmente nosso país não se organiza para dar conta disso, né? E você pega, por exemplo, você pegou esse gancho do futebol, né? Teve um jogo da Eurocopa da França, você via o time da França, dos 11 jogadores que estavam em campo, 10 eram imigrantes, filhos de imigrantes, né? São franceses, né? Logicamente. Isso. Filhos de imigrantes, só tinha um realmente francês, né? Assim, que nasceu na França, que a família era francesa. Então você vê como que o Brasil ele assim, tem, vamos dizer assim, pessoas de todas as origens, né? A gente é um país bem aberto, mas você vê países europeus que antigamente eram muito restritivos, muito fechados, se abrindo assim do ponto de vista de
integração, né? Então, os pais desses jogadores foram imigrantes em algum momento, né? Sim, sim. Então, isso é muito positivo. E você falou de um país que tem uma questão muito séria, né? A França ainda tem essa questão, né? De que se os filhos dos imigrantes são franceses ou não. É óbvio, né? Se o cara é bom de bola, ele vira francês, né? Mas tem muita gente lá que não tem cidadania e que é meio apátrida, né? É um problema sério. É um problema. Eu estive lá visitando um serviço de dependência química, né? De dependência de drogas lá, que lá a heroína é muito forte, né? Sim. E muitos dos garotos que são assim meio apátridas viram dependentes químicos, né? Então é um problema muito sério na França, né? E infelizmente a Le Pen lá não levou, né? Ela tinha uma plataforma de expulsar muita gente mesmo, né? Imigrante, né? Sim. Ela tinha essa ideia, né? E a direita lá na França mantém essa ideia, né? Sim, é uma direita bem extremista, né? Exatamente. Da imigração. Eu lembro que na minha época lá do futebol, tinham diversos garotos lá que não tinham nem condição de ir para treinar, né? A gente até ganhava uma ajuda de custo para poder pagar, assim, eu tinha condição de minha mãe me levar e tal, mas eu via que, assim, a maioria eram moradores de favelas do Rio que não tinham condição de ir ao treino. Então, o Flamengo ele dava essa ajuda de custo para eles poderem frequentar os treinos, né, que era todo dia. E eu fiquei até feliz assim que alguns deram certo. Tem alguns nomes fortes aí do futebol que eles já estão agora até já parando, alguns já pararam, mas que deram certo, que talvez se não desse certo poderia ir para um outro caminho, né? Verdade. E você está falando, eu me lembrei aqui da entrevista desse jogador do Palmeiras aí, né, que foi para a seleção, inclusive, né? O Hendrick, né, num programa de entrevista noturna, ele falando que ele passava fome, e que a mãe falava, filho, vai dormir, porque a gente não tem o que comer e né, o sono faz você passar. Então, você imagina, né, o cara hoje foi vendido para o Real Madrid, uma fortuna, o Palmeiras ganhou um bom dinheiro, a família dele também, mas ele quase, a pobreza levou ele, né, também. Pois é. Então, assim, a demonstração de que se organizasse um pouquinho melhor, né, era um programa social muito interessante, né? Assim como a música, né? Com certeza. A gente começou o Zeca Pagodinho, que está fazendo o papelzinho dele lá em Xerém, né? Pegando essas crianças e ajudando, né? Eu acho que, assim, tem muita gente legal no Brasil. Educando também. Educando também. Exato. Acho que o Carlinhos Brown, naquele movimento que ele tem também da timbalada lá e no morro onde ele, né, assim, é completamente diferente, né, assim, o Candial depois do Carlinhos Brown, né? Então, assim, tem jeito, tem saídas, né? Não, com certeza. Saída tem. Precisa de gente para começar e continuar, né? Isso aí. A gente aqui na Brasil Atual também acredita muito nisso, né? O Brasil é um país muito interessante, né? E quase todos nós aqui da Brasil Atual acreditamos muito no Brasil, por isso que só toca música brasileira, muito aqui, né? De vez em quando toca alguma coisa de fora, mas é sempre ligado à música brasileira, à cultura brasileira. Eu já entrevistei pessoas de fora, mas que amam a música brasileira e que vieram para cá, ou tocar, ou tocam lá fora, né? Então, acho que a gente acredita, né? E a demonstração de que a gente tem saída, né? São esses talentos como vocês aí, ó, que estão na batalha, na luta, né? Mas não param de fazer o próprio trabalho de vocês, né? Então, vamos ouvir mais uma música aí, Francisco? Vamos. Vou cantar um samba, que também está gravado no meu disco. É uma composição minha e do meu parceiro André Jamaica, que é um compositor também lá de Niterói, tá? Do samba também. Chamada A Origem de um Povo, tá? Chegou um navio negreiro do solo africano para o
conga brasileiro. Chegou no navio negreiro do solo africano para o conga brasileiro. O ritmo que é festa, mas também é tradição, que envolve e contagia essa nação. Um povo nobre que também é ancestral. Vem da Umbanda, do tambor, machixe, candomblé, da capoeira, polca e axé. Essa mistura que é herança nacional. Vem da rua, da farofa, de dendê na encruzilhada, de sereno, de aurora, madrugada, faz a flor desabrochar em carnaval. A palavra que na boca do griot faz a ponte entre o passado e o presente. Sai da boca feito banho de amor. Faz o que andou pra trás tornar pra frente, e na frente esse desejo de viver. E na frente então está meu orixá, permanente essa vontade de entender, permanente essa vontade de sambar. Chegou no navio negreiro do solo africano para o conga brasileiro. Chegou no navio negreiro do solo africano para o conga brasileiro. O ritmo que é festa, mas também é tradição, que envolve e contagia essa nação. Um povo nobre que também é ancestral. Vem da Umbanda, do tambor, machixe, candomblé, da capoeira, polca e axé. Essa mistura que é herança nacional. Vem da rua, da farofa, de dendê na encruzilhada, de sereno, de aurora, madrugada, faz a flor desabrochar em carnaval. A palavra que na boca do griot faz a ponte entre o passado e o presente. Sai da boca feito banho de amor. Faz o que andou pra trás tornar pra frente, e na frente esse desejo de viver. E na frente então está meu orixá, permanente essa vontade de entender, permanente essa vontade de sambar. Chegou! Que samba bacana, Francesca. Muito legal, muito gostoso. Obrigado. E uma homenagem, né, à qualidade da música brasileira, que vem do negro mesmo, né? Bem, uma vez eu vi um teórico, né? Veio do negro e se misturou com a polca, com as culturas europeias, e a gente tem essa mixelânea de ritmos, né? E logicamente o samba ele tem uma força extrema, né? A gente escuta samba no Brasil e na Europa, e na China, no Japão, né? Não tem acho que é o cônsul da Coreia, né? Que ele adora samba, né? Canta samba. Ele foi o que cantou no Samba do Trabalhador, não foi? Pois é. Você vê a força que tem em samba, né, cara? A força...
Esse samba do Francesco com o André Jamaica, a letra é muito boa, muito bem trabalhada, e o arranjo também ficou muito bonito. Vale muito a pena escutar. Eu, assim, participei, assim, fui no estúdio no dia que eles estavam gravando. Nesse, acho que eu não gravei o cavaquinho, não, né? Foi o cavaquinho com você, não foi, Francesco? Fui eu que gravei o cavaquinho. Isso. Um samba com uma pegada muito boa e um arranjo muito legal que eles fizeram. Vale muito a pena ouvir. Pois é, né? Os nossos ancestrais aí negros, né? E sofreram pra caramba, né, cara? Assim, Sim. Outro dia, né? Ofício de médico, né? A gente está sempre estudando, né? Estava lendo, na verdade, um curso que fiz fazer e estava se revisando lá e falando, né? Uma coisa que acho que não sei se muita gente conhece, né? Provavelmente não. É muito falado entre os médicos mesmo, né? Que assim, para vocês terem noção, na África, os negros lá não têm hipertensão arterial, quase não tem, assim. E aí, os negros do hemisfério, né, ocidental, aqui das Américas, não, quase todos têm uma tendência a ter uma hipertensão arterial. E aí a hipótese de explicação disso é uma seleção natural que foi acontecendo, porque nos navios negreiros eles não davam água para as pessoas. Olha que inacreditável, né? Não, é uma atrocidade. Era uma atrocidade. Então morria muita gente de sede. Os que sobreviviam eram o que a gente chama de retentores de sais. Então eles conseguiam sobreviver por um defeito que eles tinham genético. Puxa. E aí, por isso, na América inteira, a maioria dos negros, né, tem uma tendência a ter hipertensão arterial. Olha que loucura, gente. É uma loucura. Enfim, é completamente insano, né? Como é que transportava a pessoa e não dava água? Essas viagens duravam meses. E você não dá água para a pessoa. É uma coisa assim, você não acredita que alguém faça isso com um animal hoje. Então, imagina fazer isso com um ser humano, como era. Sim. Mas, na época, eles achavam que era até pior que animal, né? Um negócio muito doido, né? Fase muito complicada, né? Da nossa história, né? Da história do ser humano, né? O ser humano é o projeto... Infelizmente, uma vez eu morei... Vou contar um pouco, né? Eu morei, Sérgio, 12 anos da minha vida em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, né? De Niterói, do Rio de Janeiro. Morei, antes de vir para cá, para Portugal, eu morei 12 anos em São Paulo, né? E uma vez eu estava passando ali na Luiz Carlos Berrini, na Engenheiro Luiz Carlos Berrini, eu e minha esposa andando a pé, aí eu vi uma pichação no viaduto escrito assim: ser humano, o projeto que deu errado. Aí eu fiquei pensando assim comigo, voltei para casa pensando assim, poxa, o cara foi cruel, né? Pichou isso, mas aí se você olhar para trás, a gente realmente tem um histórico negativo, né? A gente precisa mudar isso, né? O ser humano, de um modo geral, precisa mudar isso, né? Porque as pessoas até brincam, né? Esse projeto do ser humano não deu certo. Então, quem sabe, tendo uma hecatombe, morrendo todo mundo, os gatos, né, que provavelmente vão sobreviver, e as baratas, sejam uma oportunidade de civilização melhor, né? Pois é. Os filmes que retratam essa história, os que eu vi, foram bem pesados e marcantes. É coisa que você praticamente nem dorme direito pensando naquilo, como que aquilo é uma realidade, né? Que é difícil de acreditar que um ser humano tratando o outro daquela forma só por causa da cor da pele. É impressionante. Os filmes são bem pesados, assim, os que eu assisti. Me tocaram demais. Sim. O que é muito louco é assim, que o cristianismo foi responsável por acabar a escravidão em Roma, né? Ela vai desaparecendo, a escravidão, ela volta, né? Pelo próprio cristianismo, né? Que então, a Espanha e Portugal precisando de mão de obra barata, né? Vão lá e aí aqueles seres ali mais com pele escura
são considerados que não são, né? Vamos dizer assim, seres humanos, e a própria Igreja Católica que atesta isso, né? Então, assim, é o cristianismo extinguindo e voltando, né? Fazendo voltar. Por uma questão econômica, é óbvio, né? Havia um interesse, né, de escravizar. É óbvio que os povos africanos sempre tiveram escravidão entre eles, as tribos faziam isso, mas no nível que aconteceu, né, era por causa dos descobrimentos mesmo, né, da América, né, como um todo. Com certeza, com certeza. Imagina um país como Portugal, que é pequeno, né? Assim, se não tivesse mão de obra contratada ou escravizada, né? Que é uma coisa lastimável, certamente não teria atravessado, feito muitas das coisas que eles fizeram, né? Então tem uma dívida, né? Acho que tem Portugal tem uma dívida, não só Portugal, né? Mas Portugal é um dos que tem uma dívida grande aí com essa questão. O presidente Lula sempre fala disso, né, da dívida, né, que nós temos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de se pensar mesmo, né? Pessoas que são intelectuais que têm poder, né? Acho que tem que pensar isso mesmo. E aí a lei das cotas, inclusive, passa por isso, né? Com certeza. Tem que ter. Não é legal ter, mas tem que ter. Não tem jeito. Tem que ter. Tem que fazer de tudo para colocar todos em condições iguais, né? Exato. Principalmente a gente no Brasil, né? Por exemplo, meu nome é Francesco, tem um motivo, né? Eu sou filho meu pai é italiano, minha mãe é brasileira, mas na minha família tem índio, negro. Eu já tive, meu bisavô é negro, minha bisavó é indígena, tenho parentesco português, ou seja, pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, né? E italiano diretamente do meu pai. Então, para você ver como é que tem uma mistura muito grande. Então, a gente não tem, com todo respeito, a gente não tem o direito de ter preconceito com o próximo, né? Não temos. Né? Não, isso é o típico brasileiro. O brasileiro é isso, é miscigenado, né? Exato. Você vai lá ver o seu DNA, tem da África, tem dos povos, né, nossos povos ancestrais aqui, os indígenas, tá sempre misturado, ninguém sabe direito, né? Pois é. Assim, o que trata. Oi. É o que é tratado na música Brasil Mestiço, né? Gravado pelo Francesco, essa miscigenação, essa diversidade. O papo tá bacanérrimo, gente. Muito gostoso ficar com vocês aqui. Mas a gente está chegando perto do final, então vamos tocar mais uma? Fabinho aí toca mais uma. Francesco mais uma. Vamos lá. A gente encerra esse programa. Infelizmente, o papo tá realmente muito bom, muito agradável. Aqui falando. Mudei aqui a ferramenta. Esse samba aqui é um single chamado Gaveta Secreta, que eu gravei há cerca de um mês e meio, né? Gaveta Secreta, samba meu, com o compositor Marcos Ávila. Vamos lá. Aquele amor guardado leva 7 chaves, gaveta secreta, esse é meu pecado. Se ela sente um beijo, difícil dizer, então me calo aquele amor guardado, leva 7 chaves, gaveta secreta, esse é meu pecado. Se ela sente um beijo, difícil dizer, então me calo. Eu tenho um bem que me faz tão bem, mas levo aqui e não digo a ninguém. Cansado de viver calado e sentenciado, sem viver a doçura de um grande amor que nunca conheci, por não deixar a voz do coração revelar. Eu tenho um bem que me faz tão bem, mas levo aqui e não digo a ninguém. Cansado de viver calado e sentenciado,
sem viver a doçura de um grande amor que nunca conheci, por não deixar a voz do coração revelar aquele amor guardado. Levo a 7 chaves, gaveta secreta, esse é meu pecado. Se ela sente o mesmo, difícil dizer, então me calo. Eu tenho um bem que me faz tão bem, mas levo aqui e não digo a ninguém. Cansado de viver calado e sentenciado, sem viver a doçura de um grande amor que nunca conheci, por não deixar a voz do coração revelar. Eu tenho um bem que me faz tão bem, mas levo aqui e não digo a ninguém. Cansado de viver calado e sentenciado, sem viver a doçura de um grande amor que eu nunca conheci, por não deixar a voz do coração revelar. Aê, Fabinho Mendes. E aí, vê seu trabalho encontra nos streams da vida, Fabinho? Não entendi. Se alguém quiser ouvir mais do seu trabalho, encontra nos streams. Sim. Essa música está nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. O meu Instagram é Fabinho Mendes Oficial, né? Lá eu posto músicas que eu vou gravar ainda, músicas que eu gosto de outros cantores, algumas coisas da minha vida, viagens. E eu tenho também o canal Botequim da Composição, que, como eu tinha falado lá no início, eu posto tudo sobre o mundo do samba, divulgação de rodas de samba, vídeos de sambistas, de sambas novos que estão chegando, de músicos novos, chorinho, tudo, tem de tudo lá. Quem quiser me achar, tem o Botequim da Composição no Fabinho Mendes Oficial. Legal. Passar a palavra para o Francesco e dizer que você vai encerrar. Então, deixa eu só despedir do amigo ouvinte, dizendo a vocês que toda sexta-feira aqui, né, 8:45, temos o Sarau Brasil Atual. Não deixe de ouvir ao vivo ou ouvir na internet no nosso canal do YouTube. Esse programa que tem a produção da Denise Souza e o Fábio Balbini, que faz a edição musical. A gente fica por aqui hoje, né, e vamos encerrar ouvindo mais uma do Francesco Polola. Né, Perfeito. Mostrando o seu trabalho aí. Muito obrigado, Francesco e Fabinho, por estarem aqui conosco. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos encerrar aqui ouvindo mais de Francesco. Qual que é a peça que você vai mostrar? Vou aproveitar, vou cantar mais um samba gravado no meu disco, chamado Como uma Corrente, que conta um pouquinho ele volta nesse trajeto dos sambas antigos, né? De se manter, né, essa memória musical dos antigos sambistas. Esse samba foi gravado e é um samba meu com o Fábio Mendes também. Chama-se Como uma Corrente. Um samba puxa o outro em cadeia, como uma corrente que não pode arrebentar. A história que nos deixa os sambistas não pode morrer, não pode cessar. A fonte que desague no oceano não pode ter fim, precisa renovar. A safra que vem carece de rega, nunca vi semente sem água germinar. Não deixe o samba morrer,
na favela ou no asfalto, samba de partido alto, de roda ou samba canção. Se me ver chorar, não pense em desalinho, é só mais um samba tocado nas cordas de um cavaquinho. Um samba puxa o outro em cadeia, como uma corrente que não pode arrebentar. A história que nos deixam sambistas não pode morrer, não pode cessar. A fonte que deságua no oceano não pode ter fim, precisa renovar. A safra que vem carece de rega, nunca vi semente sem água germinar. Não deixe o samba perder todo o seu potencial. O samba de candeia, Aniceto, mestre marçal, Tantinho sempre dizia, foi Mangueira quem chegou. Não podemos esquecer Paulo da Portela, nosso professor. Um samba puxa o outro em cadeia, como uma corrente que não pode arrebentar. Aí, gente, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Muito obrigado pela presença, Francesco Polola e Fabio Mendes.